Mas sabe que no filme tem o negócio da... É isso, elas estão lá sozinhas, estão enclausuradas, e elas vivem uma realidade delas. E aí o que acontece no filme é que tem alguma situação lá que elas começam a acreditar que o jeito que elas pensam é mais certo do que o resto, e aí tem lá um padre também que organiza, e fica meio no meio do caminho, se aquilo é uma ordem direta da igreja, ou se aquele convento enclausurado está desenvolvendo algum tipo de teoria da conspiração específica, inclusive mais agressiva, mais extremista. Eu não sei exatamente como explicar sem dar spoiler, mas me faz pensar que agora a gente tem uma administração diferente, um pouco mais aberta, né, com o Papa Francisco, que é um Papa um pouco mais liberal, um pouco mais tranquilo, e que traz um pouco de volta a igreja para a coisa da ajuda a quem precisa, de viver sem luxo e tudo mais. E tem uma parcela da população que também é mais tradicional, que gosta dessa igreja mais pesada. E eu já tive discussões do tipo assim, isso é um absurdo ter pedofilia dentro da igreja. E a pessoa falar pra mim assim, mas a igreja também faz muita coisa boa. Sim. Como se a gente não pudesse questionar uma pedofilia, que eu acho uma coisa insana, só porque na cabeça dele a igreja faz muita coisa boa. O que eu tô querendo dizer com isso é como esses conventos um pouco mais... extremistas, eu não sei, xiitas aí, eu não sei radicais que a gente pode colocar. Conservadores, exatamente, que também é parte da população que é conservador nos costumes, né, e tudo mais. Como eles veem esse novo momento da igreja? Eles chegam a questionar o Papa? Porque eu já vi tios na verdade, meus na igreja falando... existe uma divisão hoje, existe o grupo conservador que fala que o verdadeiro Papa é o Bento XVI e que Francisco não é Papa, entendeu? Que Francisco é o anticristo. A igreja hoje é dividida. Então, Caramba. o Papa Francisco, e na verdade eu tenho fontes até, tem um amigo meu que morou no Vaticano por 9 anos, ele falou assim, que o Papa lá não é respeitado. Por exemplo, o Papa, ele não mora no Vaticano, ele mora na Casa Santa Marta. Por quê? Porque ele se sente mais seguro. Ele come no meio de todo mundo. Por quê? Porque... Então, existem várias questões. Então, a igreja hoje é dividida. Existe o conservadorismo e existe, né, o progressista. Então, é complicado. É quando você vai ver vídeos de, por exemplo, dos conservadores, a que eu estava era conservadora, né, e ainda é. Você fica, assim, horrorizado por coisas que eles falam, sabe? É uma bolha, e você, quando você tá ali dentro, você acredita que aquilo é a verdade. Você não consegue olhar além daquilo. Você não consegue. E quando você tenta enxergar um pouquinho para fora, vem uma avalanche de coisas pra cima de você e te jogam pra dentro da bolha e não permite que você tenha acesso a informações. Lá a gente não tinha acesso a informações. Por exemplo, quando eu pegava um livro que poderia abrir a minha mente, era retirado. Augusto Cury foi proibido. Padre Fábio de Mello, que tinha uma linguagem mais aberta, foi proibido. Porque fazia a gente pensar. Tinha até um livro que chamava Teologia da Vida Consagrada, que era de um padre redentorista. E falava sobre a vida consagrada, só que tinha um ponto lá que falava que os religiosos podiam ser amigos. Aí a gente foi falar para a madre, ela proibiu o livro, porque falava que os religiosos podiam ser amigos, porque a gente não podia ser amigo. Qualquer amizade que tivesse ali era visto como um relacionamento. Eles não conseguiam... Tudo era muito privado. Claro, nós que éramos de baixo, porque quem era das grandes podia ser amiga, né? Então existia essa diferença. Era muita pressão. Aí, por exemplo, você falava, estou em crise, quero sair. Prendia o portão, você ficava preso, você não tinha acesso aos seus documentos, você não tinha liberdade, você não tinha documento. Chama sequestro, né? Sequestro da subjetividade e físico também, né? Por exemplo, quem ia para a Europa? No final da minha estadia lá, ela queria que eu fosse para a Europa, queria que eu fosse para a França. Se eu chegasse na França, ia acontecer? Chegar lá, as irmãs iam pegar meu passaporte, pegar meu documento, não tinha dinheiro, não tinha nada, não falava a língua. O que ia acontecer comigo se eu quisesse vir embora? Eu não quis, eu falei, eu vou embora para minha casa, entendeu? E eu só consegui ir embora para minha casa porque eu liguei para minha mãe, da onde eu estava, e falei, quero ir embora. Minha mãe ficou chocada, porque ela nunca soube nada da minha vida. Ela falou, mas você falou que você era feliz, porque eu falava para todo mundo que era feliz. Eu falei, não, quando chegar eu conto. Mas quando eu cheguei, eu não tinha coragem de contar para minha mãe as coisas que eu vivenciei. Então, assim, e quando eu comecei a demonstrar que eu queria sair, eu tenho uma carta que eu trouxe ali da madre, que ela esculacha que eu sou desobediente, porque você não podia questionar nada. Tipo assim, você fazia votos, você ia morar onde ela queria, você ia fazer o que ela queria, porque é o voto da obediência, né? Então, a igreja, ela tem muito disso, entendeu? E a visão da igreja, que nem você falou do radicalismo, antigamente a igreja olhava Deus, o acesso a Deus, Deus, ele é justiça, entendeu? Então, Deus, ele é justo, então eu tenho que me mortificar. Por que pessoas usavam silício, se mortificavam? Porque enxergavam Deus dessa forma, não como misericórdia, mas como justiça.
Então, tudo que tem no mundo é uma coisa ruim. O mundo é considerado uma coisa ruim, entendeu? Tudo é pecado. Então, eu preciso me purificar desse pecado. Então, qualquer coisa que eu tenha prazer, que me dê inclinação, hoje não. Hoje já existem outras visões dentro da igreja. A igreja, como eu disse, ela tem subgrupos. As pessoas falam assim, eu sou católica, apostólico, romano. Mas em qual grupinho você pertence? Porque essa é a realidade. Só que não se fala sobre isso, porque às vezes as pessoas também não enxergam isso. As pessoas são católicos do quê? De rezar novena, de ir na missa do Natal, de ir na Páscoa, de ir na Via Sacra. Agora estudar mesmo o catolicismo, a doutrina, os documentos do Papa. Não faz, entendeu? As pessoas não têm acesso a isso. Então, elas não questionam. Aí vem um padre, vem uma freira e fala, isso é certo. Aí você olha aquela figura ali de hábito, né? Que parece um santo. Porque eu dou a minha vida para Deus. Você acredita? Uhum. Por exemplo, no convento que eu estava, tinha os lares, né? Os orfanatos. E as irmãs sempre falavam assim, compra biscoitinho para ajudar o orfanato. Gente, desculpa, eu sei que elas vão ficar putaça comigo. Mas era mentira, porque quem mantinha o orfanato era os Lopes, né? A construtora Lopes. Então, financeiramente, dentro do convento não saía nada de dinheiro para os orfanatos. Porque eles já tinham quem patrocinasse. Só que a gente usava essa imagem de coisas que eu não posso, que eu vou evitar falar. Mas acontecia, entendeu? Eu sei que, elas vão ficar muito brava de eu falar isso, mas é a realidade. Então, assim, é uma máscara, infelizmente. Queria chegar aqui e falar assim, gente, a vida religiosa é linda, as pessoas, elas se doam. Claro, tem pessoas que se doam de verdade? Tem. O padre Júlio Lancelotti mesmo. Eu admiro profundamente o que ele faz. Ele doa a vida dele pela causa que ele acredita. Mas existe grande parte é uma mentira ou é uma ilusão. Só que quem entra, não entra para fazer parte de uma mentira, você entendeu? Você entra para fazer parte de algo que você está acreditando. Só que chega lá dentro, as condições vão te levando de tal forma que se você não tiver uma força, porque não é nem questão de caráter às vezes, sabe? É força. Você tem que ter força porque você vai ficando alienado. É uma alienação. Você começa a acreditar que aquilo é uma verdade. Você começa a pregar sobre aquilo. Por exemplo, eu mentia, eu sorria. Aqui é lindo, eu sou feliz. Eu era uma mentirosa, desculpa, uma freira mentirosa, que eu não era feliz. Entendeu? Então, só que para mim aceitar isso, ou então, eu não sou feliz, mas é isso que vai me levar à santidade. Por exemplo, os conservadores, você não conhece a história do santo tal? O santo tal sofreu isso, por isso é santo. Aí eu falei assim, mas você não olha para a comunidade do santo tal, por exemplo, Irmã Dulce. Ela é uma santa, não é? Ela não criou obra com os pobres. Mas na biografia dela, o que fala? Que ela teve que invadir praticamente o galinheiro do convento para poder colocar os pobres. Aonde estava a comunidade dela? Por que a comunidade dela não a ajudou a encontrar um lugar e apoiou o projeto dela? Não, a comunidade dela dificultou. Agora, quando começou a ter uma visibilidade, quando começou a dar um palco para tudo aquilo, aí a comunidade veio, Santa Irmã Dulce. Então, eu acho que o que nós temos que fazer? Questionar o sistema que está por trás, não o que está pela frente. O que está pela frente, todo mundo está vendo, mas existem coisas por trás, coisas ocultas que devem ser faladas, entendeu? Então, é por isso que eu estou aqui. Porque eu quero falar. Olha, excelente depoimento aqui e eu queria falar duas coisas. Primeiro que eu tô bastante bravo porque eu já comprei biscoitos de freira achando que ia pro lugar que deveria ir, entendeu? E a segunda coisa que eu queria falar é que dia 27 de julho estreia o filme O Convento. Você gostou, né, Fonfon? Gostei, belo link. Baita link, tatola. meu, gostei. E aí eu te falo uma coisa, aquele convento do filme é uma grande bagunça, mas pelo menos você vai lá e se diverte por 1h30 e ninguém sai de lá chateado tentando fugir pelo portão do convento, tá certo? Você sai pela porta do cinema, a mesma que você entrou. Vai lá, a gente vai passar um trailer aqui, né? A gente passou no começo, talvez passe agora de novo. E também tem o Instagram do filme para você dar mais uma olhada lá nos bastidores, no making off, e você se interessar pelo filme, que é um filme espetacular da Imagem Filmes, chamado O Convento, e o Instagram é O Convento Filme, tá certo? Infelizmente as notícias não são boas. Fui enviado pelo Vaticano por conta da morte do seu irmão. Vim tentar trazer luz para essa tragédia. Antes do seu irmão se entregar à escuridão, ele era amado por todos. Se entregar à escuridão. Você viu meu irmão se matar? Os olhos de Deus estão sobre todos nós. Aqui era o confessionário final. As freiras davam um passo para trás para cada pecado que houvessem cometido. A cada passo ficavam mais próximas da morte. Nas mãos de Deus. Aqui vivemos uma vida disciplinada,
contida, purificada. Achei você. Onde estão minhas roupas? A madre disse que primeiro precisamos remover a sujeira delas. Você é uma mulher da ciência. O que busca aqui? Meu irmão já estava ferido antes de cair. Eu acho que ele descobriu alguma coisa aterrorizante. Você precisa de ajuda, filha. Alguma coisa em você. Você está atrás da verdade. Eu venho pra cá quando eu tenho pensamentos sombrios. Acho que eu posso ser uma pessoa muito má. Elas estão mentindo. O que você acha que sabe? Não tenha medo. Só existe um Deus. Achei você.